Quem me acompanha já sabe que eu faço vários vídeos dando aquela palpitada na arte de vários mangás. Mas dessa vez eu queria fazer algo que tivesse um certo nível de participação dos meus inscritos. Então eu pedi pra galera colocar lá na aba comunidade os mangás com a arte que eles mais gostavam. Que então eu iria selecionar alguns comentários e dar a minha opinião sobre cada uma dessas obras. E pra minha surpresa eu tive mais de 800 comentários. Alguns recomendaram mangás muito bons e outros recomendaram umas obras meio duvidosas ali. Obviamente é impossível eu falar sobre todas as obras que o pessoal colocou lá, então eu simplesmente peguei alguns e vou ranquear eles aqui em um formatinho de tier list, dando a minha opinião e qual posição eu acho que cada um poderia ocupar. É meio que um trabalho colaborativo entre mim e vocês. A Kienat comentou: li poucos mangás até agora, mas o que mais me chamou a atenção foi Hoseki no Kuni. Em certos momentos a arte fica muito detalhada e a autora sempre sabe colocar o foco no que está acontecendo em cada quadro. É difícil de explicar, mas eu acho muito bonito. Realmente é difícil de explicar o porquê a gente gosta da aparência de uma determinada arte. É quase como tentar descrever o sabor de uma comida. Por mais que a gente goste do gosto dela, é difícil colocar esses sentimentos em palavras. Eu diria que essa sensação de foco que você sente ao ler Hoseki no Kuni, muito provavelmente é resultado do uso da técnica de espaço negativo que a autora usa no mangá. Explicando rapidinho, o espaço positivo é o assunto principal de uma imagem, enquanto o negativo é o espaço que existe em torno ou entre o objeto. E esse conceito aí tem muitas aplicações em várias áreas da arte. No caso de Hoseki no Kuni, muitas vezes ele é usado para fazer com que o desenho dos personagens se destaquem mais. Quando tem menos coisas acontecendo no fundo, os nossos olhos prestam mais atenção nas emoções, nos gestos e nas ações dos personagens. É como se o vazio amplificasse as emoções de uma cena. Alguns consideram que essa é uma abordagem bem preguiçosa. É só você ver o tanto de pessoas que zoam a Bleach pela quantidade de fundos vazios que aparecem no mangá. Mas quando isso é bem aplicado, ele realmente consegue amplificar muito o impacto de uma cena. E o Hoseki no Kuni é um dos mangás que consegue usar isso bem. Claro que existem muitos outros usos para o espaço positivo e negativo, mas eu não quero que o vídeo fique muito maçante aqui. Honestamente, eu vejo sim muito valor no que o Hoseki no Kuni faz na sua parte visual. É um traço que tem identidade, consegue gerar uma resposta emocional na gente. E assim, as mudanças no design da protagonista no decorrer da obra, cara, é de partir o coração. Então eu vou colocar ele aqui no muito bom, que eu acho que merece bastante. XYZ Nick comentou: One Punch Man. A habilidade do Yusuke Murata com a caneta é surreal. De fato, meu bruxo, One Punch Man é um mangá com uma arte soberba. Eu sempre brinco que se os fundamentos da arte fossem igual aos tipos de Nen de Hunter x Hunter, o Murata seria uma aberração que ignora as regras e tem 100% de proeficiência em todos os tipos de Nen, tá ligado? Ele possui o pleno domínio da capacidade de se desenhar. E é exatamente por isso que eu vou colocar ele aqui no mestre do desenho. O quê? Sim, eu sei, muita gente esperava que ele ficasse ali no nível divino, mas eu realmente acredito que o One Punch Man é aqui mesmo, viu pessoal? Na minha visão, para uma arte estar ali entre as melhores, não basta ela ter uma beleza ali na sua forma, mas ela também precisa ter uma beleza semântica. Ou seja, ela precisa ser uma arte que tem uma beleza no nível das ideias que ela está transmitindo. A ilustração ali possui um significado por trás que consegue ressoar profundamente com a gente e enriquecer mais a história. E isso é algo que o One Punch Man do Murata não tem muito, porque não é essa a proposta. Ele é ilustrado para ser visualmente deslumbrante, para você olhar e achar ele muito legal, não para transmitir ideias elaboradas. É como se fosse um filme de ação cheio de efeitos especiais caríssimos. Ele impressiona, diverte, mas não necessariamente comunica ideias que melhoram ali a história. E honestamente tá tudo bem, são propostas e propostas, mas eu não considero esse tipo de arte como uma das melhores, saca? Então ele fica aqui, tá de muito bom tamanho. Neko-sama, difícil escolher só uma, mas vou ficar com Bakemonogatari. O Oguri Ito é simplesmente um gênio, pena que não é tão popular. Rapaz, quem me acompanha de perto sabe o quanto eu sou fascinado pela arte desse mangá. Bakemonogatari é uma obra que entrega o mesmo nível de primazia que você encontra em um mangá como o do One Punch Man, por exemplo. Mas a grande diferença é que além de ser um mangá visualmente lindo, ele também
possui a bendita beleza semântica que eu tava falando. Os desenhos de Bakemonogatari são maravilhosos, talvez alguns dos mais belos que você vai encontrar no mundo dos mangás. Mas o que realmente torna essa arte especial é como o Ogretti utiliza essa habilidade técnica dele para comunicar ideias e significados por meio das escolhas visuais que ele faz na obra. Muitas das suas ilustrações são repletas de simbolismos e metáforas visuais. Isso exige mais do leitor, que precisa se esforçar para interpretar as camadas de significado que está escondida em cada ilustração. Mas quando você percebe o que ele estava querendo dizer ali, a sua reação é apenas uma. E cara, o mais legal é a criatividade com a qual o Ogretti consegue transmitir essas ideias visualmente, sabe? Ele desenha elas de um jeito que é muito surreal. Muitas vezes você pode não entender absolutamente nada do que ele tá tentando representar, mas mesmo assim você vai achar interessante simplesmente porque ele desenhou de um jeito esteticamente legal. Então a arte desse mangá consegue ser apreciada em várias camadas, tanto por ela ser muito bonita esteticamente, quanto por ela também ser muito profunda. Então, sem sombra de dúvidas, ele merece estar aqui liderando o nível divino das artes de mangá. Mario Art, Naruto. A arte é clássica e frenética e tem um bom uso de perspectiva de olho de peixe, e também as proporções dos personagens são muito boas. Realmente, Mario, o Sr. Kishimoto gosta bastante de explorar os limites da perspectiva no trabalho dele. Tem muito take legal onde ele cria ângulos completamente malucos e extremos. Ele sempre se desafia a desenhar os personagens em ângulos pouco usuais, né? Um exemplo bem legal é daquela cena da luta do Naruto e do Sasuke na fase clássica, onde ele faz toda uma preparação de várias páginas para mostrar o Rasengan e o Chidori colidindo, né? E ele desenha elas como se a câmera estivesse embaixo d'água. É um negócio muito bem feito. Honestamente, para mim, a perspectiva é o segundo ponto mais forte do Kishimoto. Pô, o segundo ponto, Eric? Como assim? Qual que é o primeiro? Poxa, é evidente que o primeiro é o design dos personagens, né, meu bruxo? Naruto tem muito personagem com visual completamente icônico e que vai ficar imortalizado na nossa memória. Então eu dou muito valor para a arte do Kishimoto, sim, e por isso eu vou colocar ela aqui no muito bom. MFC, Gachakuta. O que eu mais admiro é a forma como os personagens são estilizados. Também cito os cenários e o design dos personagens que eu adoro. Olha pessoal, eu realmente fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que recomendaram o mangá de Gachakuta, tá? Pra vocês terem uma ideia, ele foi o terceiro mangá mais comentado. Ele só perdeu pra Jojo e pra Berserk em número de sugestões. Eu não imaginava que vocês curtiam tanto assim o traço de Gachakuta. Ele não é um mangá tão conhecido assim e nem anime tem ainda. Então pra ele ter sido tão sugerido assim, não foi por popularidade, mas sim porque vocês realmente curtem o desenho dessa obra. E assim, pra mim é totalmente justificado. A Kei Urana tem um desenho que, além de ser tecnicamente perfeito, também tem muita identidade e principalmente expressividade, né? Os personagens são super emotivos, os designs aplicam muito bem os conceitos de apelo visual nas suas formas, né? O que deixam eles bem interessantes. E eu sinto que esse traço dela tem um apelo popular muito forte, porque ele tem ali uma estética bem rebelde, descolada, e isso conversa muito bem com o pessoal que é mais novo, né? Então pra mim é super justo colocar ele aqui no patamar dos mestres do desenho. É um mangá que não dá pra criticar do ponto de vista visual, pois ele é muito caprichado. Agora, esse aqui eu peguei de sacanagem. Emergence Metamorphosis, eu adoro. What the fuck? Bicho, esse aqui é o mangá pra fazer o sujeito tirar a mão do pau e colocar na consciência. Pra quem não conhece, ele é aquele rentão bem famoso que conta a história da menina meio tímida, nerd, muito fofinha e que por infelicidade do destino acaba conhecendo um Zé Droguinha que vai influenciando ela a cair cada vez mais no mundo do hedonismo, né? Até que chega num ponto que ela tem um dos desfechos mais tristes que eu já vi em um mangá. E assim, eu não vou negar não, o traço disso aqui é bem feito, tá? O autor tem um desenho que é tecnicamente caprichado, claro que não é um traço muito original, é bem padrãozão, tem uns 500 mangás com arte igualzinha a essa, então ele não se destaca muito. Porém, eu tenho um certo problema com a arte desse mangá, pessoal. Desenho, meus bruxos, nada mais é do que uma ferramenta de comunicação. Ela ajuda a história a ser contada. E a história dessa Josaki, ela é bem séria e emocional, de alguém que fez todas as escolhas erradas na vida
besteira e acabou pagando pato no final. O problema é que o visual disso aqui não tá nem um pouco honesto com a história, pois como eu disse, ele é um rentão. Então ele é ilustrado de uma forma completamente escrachada, exagerada e em muitos momentos até bem nojenta. E isso não te ajuda a levar a sério as coisas que estão acontecendo. Você tentar contar uma história séria com um mangá desse gênero é bem difícil e ao menos pra mim não deu muito certo não. Então eu vou deixar ele aqui que eu já tô sendo até muito generoso. Broshidou, Jujutsu Kaisen. Embora o final não fosse grande coisa, as lutas e a coreografia eram as melhores que eu já vi em um mangá. Eu também gosto bastante da forma como o Gege Akutami compõe a coreografia das lutas. Aquela cena do Itadori lutando contra o Chozo no arco de Shibuya é muito bem concatenada. As expansões de domínio na obra têm uma exploração visual que eu acho bem interessante. E em alguns momentos o autor é bem criativo na quadrinização do mangá, né? O problema pra mim é a inconsistência no traço dessa obra, pois tem capítulo que ela tá muito legal, mas em outros o capricho foi ali pro beleléu, tá ligado? O Gege Akutami tinha muita dificuldade em desenhar a obra naquela periodicidade puxada que ela tinha, e por causa disso a arte muitas vezes acabava pagando pato, né? Então apesar de eu gostar da arte e achar ela boa, por causa dessa inconsistência, eu vou pôr ela aqui. McLovin, Koku no Hito. A arte fala mais do que os diálogos. Meu amigo, o seu comentário representa perfeitamente o que é Koku no Hito. Ele é um mangá que tem uma arte realista, o que o pessoal adora, porém ele também tem uma arte muito contemplativa. O autor convida o leitor a entrar na mente do protagonista, pois o visual do mangá reflete muito as coisas que ele está sentindo, né? Então o autor retrata isso através de desenhos que ilustram ideias mais abstratas e simbólicas. A narrativa visual disso aqui é muito boa e é uma verdadeira aula de como contar histórias através de desenhos. Sem falar que um excelente mangá para quem está começando a estudar sobre quadrinização, porque aqui fica muito evidente a forma como cada quadro dialoga um com o outro, sabe? É mais simples você perceber essas coisas aqui do que em outros mangás, então fica a dica. Simplesmente não existe outro lugar para colocar esse mangá a não ser aqui no nível divino, pessoal. Rafael, Jojo. O Araki foi um dos primeiros artistas que eu pesquisei a evolução e o design me impactou. Me inspiro muito na arte dele, também na criatividade e a facilidade de colocar conceitos no visual dos personagens. Cara, Jojo eu vou ser bem breve aqui, pois é um mangá de várias partes e cada uma delas tem uma arte muito distinta. Então vamos começar com Jojo 1, que é horroroso. Bicho, eu não vou defender Jojo 1 aqui não. Cada vez que eu revisito aquele mangá parece que ele fica mais feio. Tem muito erro de desenho tosco, personagem bugado. Claro, tem ali seus momentos bonitos, mas não salva o mangá não, viu? Então ele vai ficar aqui no precisa melhorar. O Jojo 2 ele já dá ali uma melhorada, né? Você não tem mais as falhas gritantes de desenho na parte 1. O traço já começa ali a pegar uma certa identidade. E você já começa a ver algumas genialidades do Araki surgindo logo aqui. Tem uma ilustração muito famosa do Joseph com o braço todo tosco, daí você fala, meu Deus, o cara não sabe desenhar o bagulho. Mas daí quando você vai ver, aquilo ali é uma desproporcionalidade que o Araki fez de propósito, já considerando a costura do mangá, né? Então o cara já tava ficando ligeiro logo ali. Agora a parte 3, meus amigos, ela tem um dos melhores designs de personagem do mundo dos mangás, que é o design do Jotaro, né? Um visual extremamente informativo do personagem, criativo, badass. Eu adoro esse design. Sem falar que foi nessa parte que foi introduzido os stands, né? Então você tem muita exploração visual por parte deles. O Araki também desenhava muito ângulo de câmera legal nas lutas. Aquele take da luta do Jotaro contra o Dio ficou eternizado na nossa mente. Então pra mim é mais do que merecido ele ficar aqui. Agora, a parte 4, meus bruxos, ela começa horrorosa. E ela é horrorosa porque o Josuke tem a mesma cara do Jotaro e é muito feio, bicho. Eu não tanco aquela desgraça não. Porém, o traço do Araki vai mudando com o tempo. E esse traço mais original que ele tem hoje começou justamente nessa parte. E aí fica bonitão. Então dá pra pôr ele aqui na frente da parte 3.
Agora na parte 5 e na parte 6 você realmente teve o fim dos personagens Sheds em Jojo, né? O que é triste, eu gosto dos personagens super bombados, até hoje eu estou de luto pelas mudanças de design que o Jotaro sofreu, mas o desenho continua muito bom, as lutas são super bem concatenadas, principalmente ali na parte 6, então dá pra colocar eles aqui. Mas assim, o ouro mesmo, meus amigos, fica aqui na parte 7 e na parte 8, né? Porque foi a partir desse momento que o mangá deu ali uma mudada de periodicidade, saindo de semanal para mensal, e aí sim o autor teve todo o tempo que ele precisava para desenhar as coisas do jeito que ele queria, né? Para mim, as duas partes são dignas do nível divino, mas eu costumo dar mais valor para a parte 7. E assim, a parte 9 eu não vi ainda, então eu não vou nem opinar sobre ela, beleza? Letícia Carvalho. Gosto do traço amigável de One Piece. No começo as páginas eram bem limpas e simples, mas a coisa que eu mais amo são as capas coloridas. Eu amo o jeito que o Oda pinta cada detalhe, é hipnotizante. Meus amigos, o traço inicial de One Piece tem um lugarzinho muito bem guardado aqui no meu coração. Eu gosto bastante desse traço cartoon do Oda. Eu vejo muita gente zoando One Piece justamente por causa disso, porque tem muito personagem com design aloprado e tal. Mas eu acho que essa questão da cartoonização é uma característica bem legal do traço do Oda. Ela permite que ele explore bastante o visual dos personagens e eu particularmente acho bem legal. Quer dizer, nem sempre, né? Às vezes fica bem tosco. O meu problema com One Piece mesmo é a poluição visual que torna ele totalmente indigesto de se ler. Todo mundo já tá careca de saber que em alguns momentos o bagulho fica poluído pra caramba e deixa a leitura bem cansativa, principalmente quando você compara com o início, que era de uma limpidez absurda comparável ali com Dragon Ball. Mas se você olha essas ilustrações avulsas que ele faz nas páginas coloridas e tal, você nota que mesmo com uma porrada de personagem tudo junto, ele ainda consegue ornar bem a imagem, né, fazendo com que ela seja gostosa de se olhar. Então esse problema de poluição é muito específico para dentro das páginas da história. Então assim, se eu fosse pegar um traço de, sei lá, Water 7, por exemplo, pra mim era mestre do desenho. Mas como o bagulho descambou com o tempo, eu vou por um nível abaixo. Júlio Henrique. Cada quadro de Berserk é lindíssimo e muito bem feito. Já cheguei a entupir a minha galeria de tanta página que eu baixei, só pra ficar apreciando o traço. Você não está sozinho, meu bruxo. E assim, eu não vou ficar fazendo cerimônia aqui não, tá? Todo mundo já sabe aonde Berserk vai ficar. Ele é inegavelmente um dos melhores exemplos de arte que o mundo dos mangás tem a oferecer. O Miura era completamente obsessivo com o nível de detalhamento dos seus desenhos, o que por um lado é muito bom, mas por outro fazia o mangá sair de vez em nunca, né? Mas o que é legal a gente salientar é que o Miura não era somente um grande ilustrador. O pessoal pensa que Berserk é só um artbook, tá ligado? Mas a realidade é que o Miura também era um grande quadrinista. Berserk é um exemplo de mangá que consegue unir o melhor dos dois mundos, uma ilustração perfeita e uma quadrinização muito caprichada. A narração visual que o mangá de Berserk tem é uma coisa que eu particularmente dou muito valor, então é mais do que merecido ele ficar aqui no nível divino. Enfim pessoal, essa lista faltou mangá pra caramba, não falamos de Bleach, não falamos de Boku no Hero, não conseguimos falar nem mesmo de Vagabondio. O pessoal vai me esculachar aqui nos comentários, mas se eu continuar falando aqui o vídeo vai ficar muito longo e daí eu é que me lasco pra editar ele, né? E assim, eu tô afim da gente continuar essa tier list aqui do pontinho que a gente parou mesmo, mas pra isso eu preciso que o vídeo vá bem, né? Então deixa um likezinho e um comentário sobre quais mangás você quer que apareçam na próxima parte desse vídeo. Isso por si só já vai ajudar o vídeo a ter um bom desempenho. Então basicamente era isso que eu queria falar, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, obrigado aos membros do canal por apoiarem esse conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.